A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos verdades espirituais ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai ministrar vida para você. Há uma graça, há uma unção quando nós liberamos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser inspirado e fortalecido na fé hoje de uma forma muito poderosa, de uma forma tremenda. E eu tenho certeza que nós vamos falar de um princípio muito poderoso aqui da palavra de Deus. Na verdade, de princípios tremendos aqui que vão te abençoar. Eu gostaria de falar sobre o fim de 2 homens consagrados. Eu gostaria de orar. Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor. Da plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Da plena certeza que o Senhor fala conosco. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais e ministra os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que você possa ter um dia cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do favor de Deus. Porque você já é abençoado em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos acerca de Sansão. E hoje eu vou falar acerca do fim de 2 homens consagrados. Eu vou fazer um paralelo da vida de 2 homens. A vida de Sansão, na vida de José. Foram 2 homens na Bíblia que tiveram suas vidas realmente entregues, consagradas ao Senhor para um propósito. Deus os usou. E nós vamos compartilhar qual foi o fim deles. Né? Qual que é o fim de nós permanecermos na consagração. E qual é o fim de nós também, às vezes, sairmos da consagração, da vida entregue ao Senhor. Então, nós vemos na história desses 2 homens que eles tiveram muitas coisas em comum, mas eles também tiveram respostas diferentes, consequências parecidas, mas que depois a gente vê que há uma distinção entre elas, e no final nós vamos ver a história de cada um deles, como eles terminaram a vida, não é? E nós estamos aqui nessa terra, e eu creio que você, e como eu, queremos completar a carreira, queremos cumprir os planos que Deus tem para as nossas vidas. Por isso essa palavra é muito importante que você ouça, porque não é bem como nós às vezes saímos em uma corrida, mas é como nós terminamos a corrida, entende? Então o que vale é no final nós completarmos a carreira, o propósito, o que Deus tem para as nossas vidas, não é verdade? E então eu gostaria de mencionar para vocês alguns pontos aqui. E esses pontos estão em um livro que eu escrevi, na verdade, no primeiro livro que eu escrevi em 2014, e que eu coloquei esse título, O Fim de 2 Homens Consagrados. E eu falei então da história de José e de Sansão. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que ambos eles foram frutos de um milagre. Raquel não poderia ter filho, e ela clamava ao Senhor, e ela até pediu: dê-me filho, senão morrerei. E a Bíblia diz então que Deus lembrou-se de Raquel e a fez fecunda, e ela então gerou José. Então veja, não que Deus esqueceu, nossa, agora que eu estou lembrando, né? Eu esqueci de dar um filho para Raquel. Não, Deus não se esquece. Ele só esquece o nosso pecado, a Bíblia diz. Mas ele não se esqueceu de Raquel, literalmente. Mas na ótica de Raquel, por causa do tempo que não vinha o filho, era como se Deus tivesse esquecido. Mas Deus não se esqueceu. Deus estava preparando o momento certo, a hora certa, para José vir. E para José ser esse homem de Deus que salvou a nação de Israel. Então, às vezes, a demora para acontecer um milagre na sua vida é porque Deus está preparando algo muito maior, algo que você nem imagina, nem sonha, porque Deus é um Deus de milagre, e Deus é um Deus que sabe o que está fazendo. Você pode dizer amém? E aí nós vemos então um milagre, mas também na vida de Sansão, a mulher de Manoá, que é o pai de Sansão, né? E a sua mãe não poderia ter filho, ela era estéril. Mas Deus preparou
Deus trouxe então Sansão, Deus fez um milagre. Então você também é fruto de um milagre. Talvez você nem foi planejado pelos seus pais, mas pelo Senhor. Às vezes, talvez seus pais queriam te abortar. Talvez você passou por circunstâncias na sua infância que você poderia ter morrido, mas Deus não permitiu. Deus trouxe você até aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano na sua vida para que você cumpra nessa terra. E eu creio nisso, eu acredito nisso. Então, todos eles foram frutos de um milagre, né? Em segundo lugar, tanto Sansão quanto José, eles foram também consagrados ao Senhor. Eles foram separados para um propósito, né? A gente vê na vida de José, por exemplo, que aos 17 anos ele tem 2 sonhos. E esses sonhos, na verdade, estavam mostrando o propósito de Deus para a vida deles. E como que ele iria viver a vida dele. Qual o propósito de vida para ele. Então Deus deu a ele um propósito. Então ele realmente foi consagrado para esse propósito. Então José, ele já sabia que ele iria reinar sobre a sua família. Desde ali da sua adolescência. Deus o separou. Nós vemos que Sansão foi separado desde o ventre. Então certamente ele foi crescendo. Os seus pais foram contando por que ele não poderia comer nada da uva. Por que ele não poderia cortar o cabelo. Por que ele era diferente de outros. Porque Deus o tinha consagrado para um propósito. Daqui a pouco, com certeza, ele percebeu que a força espiritual de Deus estava sobre a vida dele. Então a gente vê que tanto José quanto Sansão, eles tinham o entendimento de que eles tinham sido chamados por Deus para um propósito. Você também precisa entender isso. Você nasceu para um propósito. Tem algo que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vemos então que devido a essa consagração, eles foram abençoados. Você vê a história de José. José, então, ele estava ali, podendo ser morto ali na cisterna. Ele foi abençoado de ser vendido como escravo. Talvez você pense que não, mas foi uma bênção. Senão ele morreria ali na cisterna. Queriam matar ali mesmo. Os seus irmãos queriam matá-lo. Porém, foi uma bênção. Ele foi guardado, foi para o Egito. Mas lá no Egito, na casa de Potifar, ele foi abençoado. Tudo que ele colocava as mãos, o Senhor era com ele. Havia a bênção de Deus em toda a casa de Potifar por causa de José. Porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. Depois ele vai para a prisão. Na prisão, mais uma vez, ele é abençoado. Ele abençoa ali o carcereiro e a prisão. Ele interpreta sonhos. Ele é abençoado ali. Depois ele é colocado no palácio. E no palácio ele abençoa uma nação inteira. E a sua própria família. Você vê que há uma bênção na entrega, há uma bênção no propósito, há uma bênção quando você está fazendo aquilo que Deus chamou para você para fazer. Quando você entende que você é abençoado. Quando você entende que o Senhor de fato tem algo para você nessa terra. E um propósito de vida. Então você é um abençoador. Mas aí a gente vê também a história de Sansão. Sansão recebeu uma força literalmente física. Não é verdade? Ao ponto de ele rasgar um leão como se rasga um cabrito. Mas talvez você já tentou rasgar uma galinha e viu a dificuldade que é. Imagina um leão. Uma força extraordinária. Depois, com a queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Veja, coisa extraordinária. Uma força física extraordinária. Ou seja, há poder na consagração. Eu quero dizer que há poder quando você se entrega ao Senhor. Há poder quando você se rende ao Senhor. Há poder quando você depende do Senhor. Há poder quando você é cheio do Espírito Santo. Há um poder liberado. Você precisa crer nisso. Que há poder no propósito que Deus tem para a sua vida. Para a missão que Deus te deu. De ser pai, de ser mãe, de ser um ministro, de ser alguém ali na sociedade, que quando você chega com autoridade, você chega com fé, você chega com vida. Deus te deu uma unção para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Se Deus te deu algo nas mãos, é porque naquilo que Ele te confiou, tem uma capacitação sobrenatural de Deus para um propósito ali de Deus se cumprir em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, minha princesa linda, Silvia, te amo. E aí depois nós vemos que todos eles, tanto José quanto Sansão, foram tentados para perder a consagração. E a Bíblia diz que todos os dias a mulher de Potifar vinha até José e querendo deitar com ele, levá-lo para a cama. Mas ele
se posicionava, não é? Mas havia tentação todos os dias. E certamente era uma mulher bonita, atraente. Mas então a gente vê e percebe que José está sendo tentado todos os dias. E a gente vai para a história de Sansão, ele também estava sendo tentado ali por Dalila, para que ela contasse qual foi o segredo da sua consagração. Nós falamos sobre isso ontem, não é? E se você não ouviu, faça isso, ouça, com certeza você vai ser muito edificado, e você vai ver como que as tentações acontecem, e você vai também se posicionar na fé. Então, a gente vê esses homens sendo tentados todos os dias, porque o diabo sabe que se eles, então, se o inimigo conseguir tirá-los da consagração, do propósito que Deus tem para a vida deles, eles vão perder força. Porque a força está na consagração, a força está no propósito. Então, quantos homens de Deus tinham uma força espiritual, tinham uma influência espiritual, mas quando saíram do âmbito, do lugar da consagração, perdeu-se a força, perdeu o vigor, perdeu o impacto, perdeu tantas coisas, infelizmente, porque saiu do lugar do propósito, saiu do lugar da consagração, saiu do lugar que Deus tinha para a vida deles. Então você não vê mais força. Entende? A força se vai. Então o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar-nos. Ele vai tentar nos seduzir com tentações para que a gente saia do propósito. Para que a gente saia correndo desse propósito, né, de Deus. Mas diante das tentações, nós, em quinto lugar aqui, nós vemos respostas diferentes. Então essas respostas diferentes é que começa a mudar todo o cenário da vida desses dois homens. Então José realmente foi tentado todos os dias por essa mulher, até que um dia ele foi agarrado por essa mulher. Não era só mais palavras, mas ela pegou nele, pegou nas roupas dele, nas vestes dele. Entende? Olha a força da tentação, não é? E aí a gente vê também a história aqui E aí o que aconteceu? José, ele não ficou ali, ele saiu correndo. Literalmente ele correu do pecado. Tomou uma postura que deveria ser tomada. Porém, Sansão ficou. Sansão percebeu com certeza que Dalila tinha más intenções. Dava para perceber. Qualquer homem perceberia que na verdade ela queria matá-lo, entregá-lo aos filisteus, aos inimigos. Mas, porém, ele permaneceu ali. Permaneceu no relacionamento que não deveria. Ele permaneceu no namoro que não deveria. E esse relacionamento o levou para fora do propósito. Então verê que tem coisas que te levam para fora do propósito. Certas amizades que te levam para fora do propósito. Relacionamentos que te tiram do propósito, da consagração. Então nós temos que estar atentos. Então diante das tentações, não devemos ficar perto delas, pelo contrário, nós temos que sair correndo de tudo aquilo que nos tira o propósito, a consagração, a entrega, a vida devota ao Senhor. Então temos que sair correndo. Agora, diante das tentações, e aqui em sexto lugar, né, a gente vê que ambos foram presos. E aí você fica pensando, pastor, mas como que isso acontece? José, ele foge do pecado, ele dá a resposta certa. E ele vai para a prisão. Tudo bem, Sansão, ele dá a resposta errada e ele é preso. Mas e José, que deu a resposta certa e foi preso? Pois é, Deus às vezes permite isso. Aparentemente, quando você foge do pecado, você talvez pode ser injustiçado. Pessoas vão te criticar, pessoas vão zombar a sua decisão de fé, a sua decisão de permanecer em Deus. As pessoas às vezes vão largar, né, a sua amizade, porque você decidiu permanecer buscando a Deus, você decidiu permanecer fazendo a vontade de Deus, então às vezes você vai ser perseguido pela sua própria família. Quantos nós já ouvimos falar ao longo desses anos que porque permaneceram no propósito, permaneceram buscando a Deus, a família virou as costas. A família se levantou contra, né? Eu me lembro a história de uma garota que ela se converteu, isso lá no Espírito Santo, e ela falou para os pais que ia se batizar. E
E o pai falou, olha, se você se batizar, eu não converso mais com você. Mas ela tomou decisão. Não, eu vou me batizar. E ela se batizou. E o pai não conversou mais com ela por um bom tempo. Até que um dia, o pai também teve uma experiência com Jesus. Mas por um momento, foi difícil. Por um momento, foi aparentemente perdas. Aparentemente, esses posicionamentos trouxe prejuízo. Mas daqui a pouco, trouxe glória. Trouxe a vontade de Deus. Trouxe o propósito de Deus. Pois seus pais tiveram experiência também com Jesus. Foram salvos por Cristo também. Então, decisões de permanecer consagrado ao propósito de Deus, às vezes vai trazer consequências. Sim, que talvez você não gostaria. Por dar a resposta certa? Sim, por dar a resposta certa. Então, Deus permitiu na vida de José. E então, Sansão foi também preso, mas foi preso porque ele permaneceu no lugar onde não deveria. Ele permaneceu no relacionamento que ele viu que estava levando ele para o buraco. Mas mesmo assim, ele permaneceu. E a Bíblia diz que ele ficou escravo, cego e rodando moinho. E essas são as três coisas que acontecem quando você perde a consagração. Quando você perde o seu foco nas coisas dos céus, nas coisas espirituais, você vai ver que você vai se tornar escravo daquele que você entregou seu coração. Então, como Sansão entregou o coração para Dalila, Dalila fez com o coração dele o que ela quis. Então, ele se tornou escravo do inimigo. Então, você que entrega o seu coração para algo ou para alguém, você vai se tornar escravo daquela pessoa. Você vai ficar preso àquela pessoa ou àquela coisa que você se entregou. Então, você vê que pessoas deixam o ministério, por exemplo, e se tornam escravos de alguma coisa desse mundo. Ele, às vezes, escravo de si mesmo. Então, ele começa talvez, idolatrar o próprio corpo. E aí se torna uma pessoa, né, que faz muito esporte e que agora quer mostrar os seus músculos. Tudo porque o coração agora está em alguma coisa. Sempre seu coração vai estar em algum lugar. Se não está em Deus, você vai colocar um coração em algum lugar. Ou em pessoa ou em coisas. Isso é um fato. Eu quero dizer isso para você. Cuidado com isso. Não permite seu coração se perder no meio do caminho. Então, veja, Sansão foi subjugado e se tornou escravo daquele que o subjugou. Entende? Então, se o seu coração não é totalmente do Senhor, não é para o Senhor, ele vai ser de alguém ou de alguma coisa. Ou de entretenimentos, ou às vezes de coisas do pecado mesmo. Então, coisas vão tentar dominar você. E você fica preso àquilo. Você fica em função daquilo. Você fica preso àquela circunstância. Foi isso que aconteceu com Sansão. E a Bíblia diz também que ele ficou cego, ou seja, perdeu a visão. Você perde a visão espiritual. Você não consegue enxergar mais propósito de vida. Você não consegue enxergar mais o que Deus tem para a sua vida. Porque você perdeu a consagração. E aí nós vemos ele rodando moinho. O que é rodar um moinho? É não chegar a lugar nenhum. Porque quem está dando voltas não chega a lugar nenhum. Entende? Então, veja, olha a consequência da perca da consagração. É muito sério isso. Então, quando eu falo perder a consagração, é perder esse coração apaixonado pelo Senhor, esse coração voltado para o Senhor. É você perder aquela oração, Senhor, faz de mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Senhor, me deixa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Então veja, tem muitas pessoas que vão se embriagar com alguma coisa, elas vão se prender a alguma coisa, ou trabalho, ou estudo, ou isso, ou aquilo outro, porque o coração foi tirado, e então ele não chega a lugar nenhum. Então passa anos e anos e anos, ele permanece dando voltas e não chega a lugar nenhum. E até que então nós chegamos ao fim. E eu deixei para o final ler a história do fim de Sansão, né? Você sabe que o fim de José foi num palácio. De fato, ele passou tempos de tribulação, né? Por 13 anos, dali dos 17 até os 30, foi muita luta mesmo. Mas a Bíblia diz que José reinou até os 110 anos, quando ele morreu, né? Ele morreu ali no palácio, não é verdade?
E ele então reinou 80 anos. Uau, ele trouxe a sua família para o Egito, ele cuidou da sua casa, sua parentela. E Deus restaurou, Deus fez, Deus o levantou. Mas a gente vê a história de Sansão, e eu gostaria de concluir contando a história de Sansão, o fim da história dele. Juízes 16, versículo 23, diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que assustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que vingue os filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão nas duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais dos que matou na sua morte, dos que os mataram na sua vida. Veja, Deus deu a ele mais uma força para derrotar ali os inimigos. Porém, não acredito que esse seria o fim ideal que Deus tinha para a vida de Sansão, porque ele se perdeu no meio do caminho. Entende? E aí a gente vê a diferença entre Sansão e José. José, ele morre no palácio, enquanto que Sansão morre com o palácio na cabeça dele. Olha a diferença. Então, como você quer terminar a sua vida? Como aquele que morreu no palácio, ou como aquele que morreu com o palácio na cabeça? E aí, eu concluo lendo esse texto que Paulo diz, e também Tiago: combati o bom combate, completei a carreira. Isso Paulo diz: guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Tem uma coroa reservada para você. E aí eu falo de Tiago: bem-aventurado ou feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deixa eu dizer, há uma coroa reservada para aqueles que completam a carreira, para aqueles que vão até o fim, para aqueles que permanecem. Eu sei que há muitas provações. Há muitas lutas que nós passamos nessa terra, mas vale a pena perseverar. Vale a pena nós permanecermos. Vale a pena. Deixa eu dizer, vale a pena. Você chegou até aqui? Continua. Para não. Vamos que vamos. Tem muito mais para ser feito. A obra não acabou. Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele começou e vai terminar. Ele não é um Deus, uma obra inacabada. Porque ele começou, ele vai concluir. Ele vai fazer nas nossas vidas. Apenas permaneça, persevere diante das tentações, diante das tribulações que nós passamos na vida. Peça ajuda a Ele para que Ele te capacite. A força é dele mesmo, né? Que nos faz permanecer, que nos faz perseverar. Realmente é só um milagre, né? Esse dia eu estava dando aula e alguém falou: pastor, mas tem hora que é muito difícil a vida cristã, e dá algumas respostas. Eu falei: não, a vida cristã não é difícil, não, é impossível. Se não for o Senhor, não temos como fazer nada. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Essa é a verdade e a realidade da vida cristã. Então, há uma recompensa muito grande para você que permanece. Há uma coroa reservada para você. Você nasceu para reinar e você vai reinar. Você vai ver os frutos da sua perseverança. Você verá o fruto da sua perseverança. Eu vou dizer mais uma vez: você verá o fruto da sua perseverança. E está chegando. Quero declarar que está chegando.
Em nome do Senhor Jesus, você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou, porque simplesmente você permaneceu com o seu coração voltado ao Senhor, voltado às coisas lá dos céus, voltado para o Espírito Santo. Amém, Joelson? Permaneça, meu irmão, porque o fruto vai chegar. O fruto da perseverança, o fruto de permanecermos firmes até que Ele venha, né? Que nós amemos a sua vinda até o fim, que nós mantenhamos o nosso coração voltado para o Senhor, para as coisas dos céus, todos os dias, irmãos, e que nada, absolutamente nada, possa roubar nosso coração consagrado ao Senhor, entregue a Ele, em nome do Senhor Jesus, sabe? Manter um coração consagrado é manter um coração aquecido pelas coisas dos céus, é não deixar que nós esfriemos, que nos tornemos talvez mornos espiritualmente, mas que a gente seja sempre cheio do fogo e do Espírito Santo, independente das circunstâncias que tentam jogar uns baldes de água fria nas nossas vidas, que a gente permaneça aquecido, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da consagração de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de vida sobre a sua vida, declarar que você é um homem consagrado a Deus, você é uma mulher consagrada a Deus, e você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida, e você vai completar a carreira nessa terra, em nome de Jesus, e a coroa e a recompensa vai ser dada a você, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu abençoo a vida dos meus irmãos, e declaro que eles são mais que vencedores, eles são benditos, são amados, são consagrados ao Senhor. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida, de bênção sobre a vida deles, declarar que eles vão permanecer firmes no Senhor, firmes, cumprindo o chamado, o propósito que o Senhor tem para a vida deles, porque o Senhor tem muito mais, em o nome do Senhor Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua história de vida. Em o nome de Jesus eu profetizo bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor, e os planos do Senhor não serão frustrados na vida deles, porque o Senhor tem coisas boas para a vida deles, para a família deles, para a casa deles. Eles já são abençoados, eles são benditos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês que eu vou fazer já aí de primeira mão. Nesse próximo domingo, segunda e terça, eu vou compartilhar sobre Apocalipse. Eu vou fazer um seminário aqui e eu vou falar sobre esse livro que eu escrevi, Apocalipse para Todos, durante 3 dias. Vou fazer online e também a presencial. Presencial vai ser na segunda e na terça, mas online vai ser a partir de domingo, e segunda e também terça, né? Mas vai começar domingo, online, provavelmente às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, 9 horas, horário do Brasil. E nós vamos ter 1 hora e pouco no primeiro dia. Nós vamos falar de algo que eu gosto de estar no meu coração, de falar dos 5 sinais proféticos da vinda do Filho de Deus, né? E eu vou compartilhar algo sobre isso. Então vai ser uma grande bênção e eu gostaria de te convidar para estar comigo. Eu vou passar os links, as informações aí nas nossas redes sociais, e com certeza vai ser muito edificante, em nome de Jesus. Então, nesse domingo, dia 13 de abril, tá bom? Vamos ter esse seminário aí falando a respeito da volta de Jesus, né? Vai ser poderoso e eu espero contar com você, em nome do Senhor Jesus, mesmo à distância, você vai poder participar, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu só vou liberar um link também de inscrição, só para eu saber com quem que nós vamos estar, tá bom? Certamente vai ser um Zoom, pelo Zoom, e então nós vamos estar ministrando esses ensinos tão poderosos da palavra de Deus. Vai ser uma grande bênção, eu conto com você, tá bom? E não deixe de compartilhar aquilo que nós temos ministrado aqui, com certeza outros vão ser abençoados, ricamente abençoados. Irmãos, quanta graça de Deus, quanto favor de Deus nós vimos aqui hoje, quanta palavra, quanta revelação. Eu gostaria muito que você espalhe para os seus amigos, suas famílias,
E se você não está no nosso grupo, entre no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente manda os links, né, do YouTube. Então vamos, de fato, falar essa palavra tão importante, né? O fim de 2 homens consagrados, né? Hoje eu só fiz um resumo, mas eu escrevi um livro sobre isso, né? É o fim de 2 homens consagrados, né? Temos no Amazon esse livro. Não temos mais o livro físico. Acho que eu não tenho mais. Talvez eu tenha um ou outro aqui comigo, mas foi lançado em 2014. Mas você pode ter também, se você quiser. Na verdade, se você quiser também, você pode me pedir também. eu passo o livro digital para você. Em nome de Jesus. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para quem está lá no grupo. O grupo do WhatsApp. Vou mandar lá. Vou mandar hoje. Tá bom? Vou abençoar vocês. Em nome de Jesus. Plantar mais e mais na vida de vocês. Tá bom? Amém, Eric. Você vai participar. Em nome de Jesus. Nós vamos mandar o link no grupo e nas redes sociais. Você vai se inscrever. A gente vai entrar certamente no grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar o link do Zoom para você entrar e participar. E cada um que quiser também. Tá bom? Tamo juntos? Aleluia! Glória a Deus, tenha um dia muito abençoado. Irmãos, eu estou muito cheio da graça e do favor de Deus. Só de poder ministrar na sua vida, para mim já é uma alegria muito grande, né? E ministrarmos essas palavras tão poderosas, reacender essas verdades tão poderosas no coração, para mim é uma alegria muito grande. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus possa enriquecê-los, abençoá-los ricamente, porque vocês já são benditos do Senhor, vocês já são muito amados, consagrados ao Senhor. E o fim de vocês é um fim glorioso, em nome do Senhor Jesus, amém? Um grande abraço, Deus abençoe.